Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. E eu queria que você hoje permanecesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler no capítulo 4, 3 versos, mas depois nós vamos continuar no capítulo 4 de Efésios. Efésios 4, 22 ao 24. Eu vou ler na nova tradução, nova versão internacional. Você que me acompanha em casa, Efésios 4, 22, 24. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas sejam palavras de vida eterna. Que frutifique, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Recentemente, um menino norte-americano, Kai Madison Bradford, lá, ele chamou a atenção do mundo todo, porque ele escolheu Jesus Cristo como o herói favorito dele num trabalho escolar. A professora da pré-escola pediu que os seus alunos compartilhassem na primeira pessoa sobre os seus heróis com a classe. E o Cal iniciou: eu sou Jesus Cristo, nasci em Belém há 2000 anos, eu sou o Filho de Deus. Cal continuou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega à paz senão por mim. O menino contou ainda como Jesus se tornou o maior herói de todos. Eu sou um herói, diz ele, porque vim como um bebê, vivi numa vida perfeita e sem pecado, eu morri na cruz por seus pecados e ressuscitei 3 dias depois, para que vocês pudessem ter a vida eterna comigo no céu, falou Cal, proclamando em seguida: essa é a boa notícia. Nas redes sociais, a mãe do menino, a mãe do Kai, a Cristi, afirmou que o filho fez essa escolha sozinha, sem nenhuma interferência, e ela se falou orgulhosa: não há herói maior que ele poderia ter escolhido, estou tão orgulhosa de você, meu filho querido. Sabe, e isso tomou conta de todos os jornais do mundo todo, a mídia social programou, e essa coisa de super-herói, ela é interessante. Eu vou denunciar aqui. O Cassiano, ele nasceu numa fazenda, de modo que o herói, para ele, mascava fumo e cuspia preto, e cuspia longe, sabe aquele negócio? Já viu matuto cuspindo? Você entendeu? Então a figura do herói para ele era o peão que montava em burro chucro e laçava marruá. Essa era a figura. De modo que quando ele foi frequentar a escola pela primeira vez, os meninos caçoaram dele. Por quê? Porque ele não sabia quem era o Homem-Aranha, porque ele não assistia televisão. Em vez de assistir televisão, ele corria pelo pasto, né? Então achava a coisa mais estranha. Então, sabe, outro dia, essas coisas de super-herói é muito engraçado. Outro dia, a Ana trouxe para casa um ovo de Páscoa que ela ganhou da Josiane. Bonito, lindo, sabe, maravilhoso. E a Josiane fez 2 ovos de Páscoa.
um de presente para Ana e outro para mim. O da Ana tinha a cara daquela princesa, a Elsa, linda, né? O meu era a cara do Hulk. Eu acho que era por causa da beleza interior, gente, porque o Hulk, ele é um personagem que tem uma beleza interior assim, maravilhosa, estava lindo, mas é um personagem que tem uma beleza interior, sobretudo, porque é o seguinte, ele tem aqueles rompantes de raiva, mas pode ver, para a sua amada, ele é um apaixonado, assim como eu sou com relação a Ana. Marquei 10 agora, né, Ana? Hã? Agora, sabe, essas coisas de herói, a Josiane, maravilhoso, obrigado, sabe? Existem muitas coisas que, em relação ao herói, a gente não entende, eu não entendo, eu só observo, aceito. Por exemplo, eu já falei aqui, tem muitas coisas na vida que eu não entendo, eu só vejo acontecer e aceito. Quando o Vitor estava procurando uma moça para casar, a gente já orava há muito tempo, e a gente orava pedindo para Deus, e pedia para Deus, ó Senhor, manda uma médica. O Senhor mandou uma psiquiatra. Eu quero entender que não é presciência de Deus, é só senso de humor. Você entendeu? Era só senso de humor. Eu não vou ficar matutando o que será que ele queria dizer com isso, sabe? Eu não vou entrar nisso. Agora vejam, no mundo especial dos super-heróis, existem algumas coisas que acontecem, nós sabemos que acontecem, são fatos até extremamente óbvios, as pessoas, os outros personagens, não conseguem, não veem, não observam, e tudo parece que fica assim, faltando algumas explicações que a gente não consegue entender, e fica tudo bem, e a gente fala assim, mas como é que a gente convive com isso? Como é que a gente consegue conviver com umas coisas mal contadas como essas? Quer ver um exemplo? Gente, Clark Kent, ele só tira o óculos e vira o super-homem. Vocês já perceberam isso? O disfarce do super-homem é um óculos, sabe? E ele é encantado, a pessoa encantada por ele, a Lois, ela é uma jornalista, que trabalha com ele no editorial, e não percebe que é a mesma pessoa. Quer dizer, é umas coisas que não, a gente vê, está acontecendo na nossa frente, e ser obrigado a engolir aquilo, falar assim, como é que pode? Sabe, é umas coisas malucas, é tão maluca, que ele trabalha o dia inteiro, e com a roupa do super-homem por baixo, você entendeu? Uma etiqueta me incomoda, uma etiqueta, agora o cara, a capa, como é que ele esconde aquela capa? Dá para entender um negócio desse? E que coisa mais absurda, o cara tem uma bota vermelha dentro do sapato, vocês já pensaram nisso? Porque ela já está lá, não é que ele vai calçar, já está lá. A cena de quando ele está entrando no lugar para se trocar, quando ele está abrindo a roupa, já está tudo lá. Você entendeu? E a gente aceita isso, sabe? Como é que a gente consegue, gente? Sabe? E daí a gente fica pensando no que é isso, e a gente fica pensando, por que isso é eficaz? Por quê? E daí quando a gente olha, a gente vê que esse disfarce é eficaz devido a um conjunto de fatores, porque não é só o fato do óculos, não é só o fato do óculos,
Se você pegar aquele personagem, quer dizer, esse personagem interpretado por Christopher Reeve nos anos 70 e 90, você vai ver que quando ele é o Clark, ele anda mais corcundo, ele fala um pouquinho mais fino, ele dá uma disfarçada, sabe? E daí o seguinte, ele é atabalhoado, ele é desajeitado, e o super-homem não é desajeitado. O super-homem, ele é assertivo, ele é firme. E daí, quando a gente pensa assim, nesses conjuntos de fatores, em primeiro lugar, nós temos assim, que o disfarce do Clark Kent é uma mudança de personalidade e de postura como um todo. E a gente tem que entender que o disfarce é do super-homem para o Clark Kent, porque não é do Clark Kent para o super-homem, porque ele é o super-homem. O Clark Kent é que é o disfarce. Vocês entenderam que é diferente? O Clark Kent é o que é o disfarce, tá? E daí o Clark Kent não apenas usa óculos, mas ele adota uma persona completamente diferente do super-homem. Ele se curva para parecer mais baixo e menos musculoso. Ele usa roupa mais larga, ele fala com a voz mais aguda, mais tímida, ele age de forma atrapalhada, insegura, absolutamente oposto da confiança que tinha o Superman, você entendeu? E daí a gente vê, e isso são uma das coisas que faz com que a gente entenda, espera um pouquinho, não pode ser. E, em segundo lugar, nós também não podemos esquecer o viés da expectativa que existem. Convenhamos, ninguém espera que o ser mais poderoso da Terra, né, o Superman, seja um jornalista tímido, desajeitado da metrópolis, e, na realidade, as pessoas veem o que esperam ver. É assim, eles batem o olho e falam assim, olha, o Clark Kent é a cara do super-homem, mas não pode ser. Você entendeu? Ele é a cara, mas não pode ser. Dá uma olhada num e no outro. Dá uma olhada no comportamento de um e do outro. Ou seja, quando as pessoas olham o Superman, elas até pensam, puxa, o Superman é a cara do Clark Kent, mas não tem jeito de ser a mesma pessoa, porque são tão diferentes. Agora percebam que no texto que nós lemos, Paulo está nos falando de algo muito parecido com isso, com a ideia de alguém que passa a ser diferente ou muito melhor, porque assume uma identidade nova, ilustrada no texto por uma roupa nova também. Olhem o que nós lemos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, tira a roupa do Clark Kent, que se corrompe por desejos enganosos, ou seja, sabe, que passa aquela ideia de atrapalhado, que é tudo enrolado, que não dá certo, que é aquilo que é o Clark Kent, a serem renovados no modo de pensar. Isso significa que é de dentro para fora. Gente, a roupa do Superman, ela está lá já, ela não é colocada. A roupa que o Senhor está falando para a gente colocar, não é uma roupa para a gente vestir, é uma roupa que ela nasce de dentro para fora. E isso, inclusive, é algo interessante para a gente olhar no personagem do Superman, justamente por causa disso, porque tem muita gente que quer pegar a roupa de Cristo e pôr a roupa de Cristo por cima da tua roupa, e não dá certo, porque a palavra está dizendo, dispa-se do velho homem, sabe? E você quer pôr a roupa,
É como se você quisesse pôr a roupa, e você não põe a roupa ela surge, ela vem de dentro para fora. É a bota vermelha que está dentro do sapato, ela já está lá. Com o novo nascimento, ele já está lá, ela só tem que aparecer. Agora, olha só, revestir-vos do novo nome, ou seja, colocar a roupa do Senhor, criado para a semelhança de Deus, e aqui ele vem o herói do quê? Tá? Amados, entendam, toda a carta de Paulo a Efésios é sobre assumirmos uma nova identidade, a viver exatamente essa nova identidade. A carta de Efésios é sobre assumirmos um posicionamento. Agora observem, queridos, nesses 3 versículos que nós lemos, existe uma dobradiça. Aquilo que para mim é o cerne para a gente entender, é aquilo que Paulo coloca no verso 23, que ele diz que devemos mudar o nosso modo de pensar. Vejam, queridos, o quanto isso é sério. Isso não significa mudar mudar para outro pensamento, mas sim mudar todo o sistema operacional. Eu não sou nenhum expert em informática, mas é como se nós tivéssemos que mudar o sistema central nosso. É onde admite ou não que vários outros sistemas possam rodar. Por exemplo, tem alguns sistemas da Apple que só roda na Apple. Não adianta querer rodar em outro que não vai rodar. Sabe, o que está acontecendo é isso, olha, esse novo central, que é Cristo dentro de você, esse novo nascimento, essa nova roupa, esse novo jeito de pensar, só vai admitir se ele for por completo, e daí ele só vai operar o quê? O sistema divino. Ele não opera o quê? Ele não opera pirata, sistema pirata ele não roda, sabe? E ele não roda em sistema pirata, entendeu? Não tem jeitinho, não dá para você pegar e falar assim, deixa eu fazer aqui um jeitinho, sabe? Então nós temos aqui uma verdade absoluta, nós só conseguimos viver esse novo homem, nesse novo sistema totalmente novo, e que vem de dentro para fora, como a roupa do super-homem, sabe? Como algo que vem, que já está lá. Mas da onde veio? Veio do novo nascimento, veio desse encontro. Mas qual que é o problema? O problema é que nós achamos que dá para rodar o sistema do novo homem na central velha, sabe? A gente acha que dá para simplesmente fazer um upgrade, a gente dá para fazer alguns ajustes, a gente fala assim, puxa, mas eu estava tão acostumado com o sistema antigo, eu já estava tão habituado, sabe, eu já estava acostumadão, eu ia bem, sabe, aquele tipo de pessoa que parece e fala para você assim, né, porque tem algumas coisas que a gente, sabe, a gente fica pensando, né, a gente fala assim, eu sou bom, tem coisas boas, eu quero aproveitar aquilo que tem de bom em mim, e a gente é induzido a achar que tem coisa boa na gente, sabe aquele tipo de pessoa que parece e fala para você assim, meu lindo, minha linda, hoje eu te convido a deixar desabrochar tudo de bom que há dentro de você, para que você possa usufruir o melhor e tudo que você deseja, afinal, você merece. Deixar desabrochar tudo de bom que há em você, sério? Verdade?
Você acha mesmo que tem coisa boa aí? Verdade mesmo? Sério mesmo? Você acha que existe alguma coisa de boa em você? Tua, própria? Né? In natura? Sabe? Inclusive que há algum mérito em você, inclusive está aqui hoje. Ou seja, o grande problema está nisso. O grande problema está em que nós ainda achamos que nós somos legalzinhos. Ou seja, nós ainda achamos que dá para aproveitar, dá para fazer uma reforminha. A gente é apegado ao velho homem. A gente acha que tem jeito, sabe? A gente acha. Gente, nós precisamos entender que na antropologia do Evangelho, o homem é uma criatura que simplesmente fracassou. Paulo vai dizer em Romanos que todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ponto. Não tem meio, não tem um melhorzinho, não tem. Quando ele fala todos, é todos, sabe, não tem esse ou aquele, é todos. Nós temos que entender que Deus nos criou para um propósito que é manifestar a sua glória, e todos nós fracassamos nesse propósito. A humanidade fracassou nesse propósito, e quando nós fracassamos, ao invés de nós glorificarmos a Deus, nós fazemos exatamente o oposto, desonramos a Deus. Ao invés de dar prazer ao Senhor, nós damos o que? Nojo a Deus. Por isso que Deus é justo, como diz Paulo em Romanos 3, versos 5 e 6, quando por justiça, sabe, Ele muitas vezes se obriga a destruir a gente. Você pode se perguntar, mas então como é que nós estamos aqui então? É porque Deus, antes de tudo, fez uma promessa. Ele teve uma promessa. Ele tinha um propósito de ser glorificado pelo homem. E como o primeiro Adão falhou, e todos falharam, ele resolveu manter uma raça humana para um dia chegar finalmente àquele que finalmente iria satisfazer o desejo do coração de Deus. Sabe, aquele que Deus não vai sentir desprazer, ao contrário, aquele que Deus iria olhar e falar assim: esse é o filho, meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Ele guardou para esse dia. Agora percebam, para cumprir o plano, ele escolhe um homem, na época, e olha que não era esse homem, não era porque ele era melhor. Gente, se você for olhar na palavra, diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então não é porque ele era bom, foi graça, gente. Ele podia ser melhorzinho, mas não era tipo assim, Deus não escolheu o melhor, foi graça, sabe? A gente tem que entender que não tinha nenhum, não era para escolher nada, não, olha, foi graça, simplesmente graça. Sabe? E daí o que acontece? A partir dele nós vemos aqui. E daí nós vemos aqui o seguinte, sabe? Um dia, lá na Galileia, uma virgem se achou concebida pelo poder do Espírito Santo. E o que veio nela é divino, era Deus. E alguém que habitou entre nós, cresceu, e até os 30 anos, quando começou o seu ministério, ele não visitou, sabe, site proibido, ele não viu nenhum. Mentira. Você imagina alguém com 30 anos de idade que nunca contou uma mentira? Tem alguém aqui que nunca contou uma mentira, gente? Não, uma mentirinha, nenhuma mentirinha, nunca contou nenhuma mentira, não contou nenhuma piada suja, alguém desse tipo. Esse era para tipo assim, ó, eu tenho que eleger ele para ser o rei do mundo, concorda?
é esse que eu tenho que eleger para ser o rei do mundo. Agora, por justiça, por causa do nosso pecado, o que aconteceu com ele, gente? Crucificação. O que aconteceu com ele? Crucificação. Agora, a gente fica pensando assim, tem algumas coisas que a gente não entende. A gente já ouviu muitas e muitas vezes o seguinte pergunta, eu já ouvi: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Vocês já não viram isso? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Queridos, entenda de uma vez por toda, a não ser na cruz, há 2000 anos atrás, Deus nunca permitiu que nada de ruim acontecesse com pessoas boas. Naquela cruz foi o único momento da história que algo de ruim aconteceu com alguém bom, porque nas demais vezes, coisas ruins sempre aconteceu com pessoas ruins, porque nós não somos bons, nós somos ruins. Você entendeu que o jeito de pensar nosso está errado? Que a dobradiça, que a gente tem que rever, renovar o jeito de pensar. A gente se acha merecedor, e a gente tem um sistema meritório, e sistema meritório você não alcança céu, porque céu é graça, sabe? Ninguém aqui alcança céu por graça, ninguém aqui vai encontrar o outro no céu, sabe, um dia, lá na eternidade, a gente vai dar papo adiante e falar assim, rapaz, você aqui, rapaz, mas eu vim, mas eu mereci. Não vai ter isso, cara, não vai ter isso, não vai ter ninguém que vai estar lá por mérito, ninguém, porque não foi tudo por graça. Então, coisas ruins só acontecem para gente ruim, por quê? Porque todos são ruins. O único pessoa boa que sofreu coisa ruim foi Cristo Jesus. Fora disso é jeito errado de pensar, é idiotice da gente. Paulo explica em Romanos 5 que o primeiro Adão contamina, mas o segundo Adão santifica. Mas agora, por que será que o homem sempre se recorre às suas velhas vestes? Pensando sobre isso, eu queria voltar um pouquinho o texto e que você acompanhasse comigo, pelo menos 4 pontos, que a gente vai entender o porquê que acontece isso. Dá uma olhadinha no verso 17 comigo, ali, ó. Verso 17, Efésios 4:17, diz assim, ó: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. E agora ele vai dizer, sabe, como eles andam, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então, queridos, o primeiro motivo que nos faz agir como agimos antes, andando fora dos padrões e propósitos do Senhor, que nos faz procurar vestes do velho homem, a Bíblia vai dizer que é a futilidade dos nossos pensamentos, ou seja, é aquilo que não cabe no sistema divino, sabe? Mas o que quer dizer futilidade, ou seja, vaidade dos pensamentos? O que é futilidade ou vaidade? Na realidade, futilidade e vaidade é quando a gente valoriza o que não é importante. Toda vez que a gente valoriza o que não é importante, a gente está sendo fútil e vaidoso. Entenda, este mundo imprime em nossos corações uma ordem equivocada de valores. Quando você lê o livro de Eclesiastes, o autor sagrado, Salomão, nos fala muito sobre vaidade. Lá ele vai dizer da vaidade, na realidade, do vazio de vazio, é correr atrás do vento, é uma ilusão. E é interessante
que lá no livro de Eclesiastes, ele nos aponta que o homem estabelece valores, prioridades equivocadas. Ele coloca valores no dinheiro, ele coloca valores no sucesso profissional, ele coloca valores em prazeres, ele coloca valores no conhecimento, mas chega ao final do livro, no final do livro, esse mesmo homem ele vai dizer o seguinte: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que você olhe para trás e diga: o que eu fiz com minha vida? Como eu gastei o vigor da minha juventude? Eu corri atrás do vento, eu corri atrás de bolhas de sabão. Vaidade de vaidade. Por quê? Porque a gente não mudou o jeito de pensar. Ou seja, nós recorremos aos armários da vida e colocamos as roupas do velho homem, porque estamos com uma ordem de valores equivocados. E é interessante que isso é contrário à conversão, pois quando aceitamos Jesus, nós somos salvos, o Senhor começa a colocar tudo em ordem, pelo menos é isso que deveria. Os nossos valores estabeleceram assim prioridades e valores do Senhor na nossa vida. E eu contei aqui uma ilustração que me ocorreu, e eu sempre fico pensando, sabe, depois do domingo eu sempre associo domingo à pizza depois do não sei por quê, pizza depois do culto é uma coisa que sempre me associou. E a pessoa está aqui no culto e eu acho que ela está realmente imbuída, eu quero cultuar o Senhor, eu quero, sabe, eu quero o Senhor vá comigo, eu quero que o Senhor esteja comigo. E ele faz até um propósito com o Senhor vai comigo, esteja comigo. E quando ele sai do culto, eu tenho certeza que ele sai até de mão dada, de abraçado com o Senhor, sabe? Para onde eles vão? Para a pizzaria. Legal. Eu fico imaginando, inclusive, aquele lugar a mais na mesa, para o Senhor Jesus sentar, sabe? Mas daí, entre uma Coca-Cola e outra, entre um pedaço de pizza e outro, o papo vai mudando. O papo já não é mais tão santo. Você entendeu? Porque você viu a roupa que aquela sirigaita estava usando? Você viu como é que aquele fulano estava se comportando? Você viu que, ou seja, as coisas vão começando a mudar, vai mudar, e daí começam uns assuntos e umas piadas e algumas coisas, sabe? E de repente, Jesus levanta da mesa e vai embora. E sabe o que é mais interessante? Que as pessoas não percebem que ele levantou da mesa e foi embora. E a gente só não percebe quando alguém levanta da mesa e vai embora, quando essa pessoa que levantou da mesa e foi embora não é importante. Porque se fosse importante a gente percebia, sabe? E o que a gente vê normalmente é isso, né? A gente vê as pessoas até com vontade de levar Jesus, sabe? E até chegam a levar, mas mantém Jesus 15 minutos, de repente vira um estufo, sabe? Então as pessoas se recorrem ao velhos homens. É interessante que em todo lugar, e de maneira mais especial no Brasil, e isso é um dos grandes problemas, existe uma coisa chamada sincretismo religioso. No Brasil é um negócio muito sério, sabe? E as pessoas acham que pode levar as coisas do jeito que querem, tá? Então aqui, gente, aqui, por exemplo, aqui as pessoas, porque é da igreja, eles podem fazer bingo, porque daí é bingo santo, só porque escreve o nome santo, pode, você entendeu? É rifa santa,
Só porque põe o nome santo, pode. Você entendeu? O esquema é do mundo, mas como eu pus o nome santo, eu trouxe para dentro, passou a ser santo. Tá? E daí o seguinte, se lá eles têm varinha ungida de bater criança, aqui eu posso pôr também, por quê? Porque inclusive dá recurso para a igreja, né? Vou vender a varinha, ganhar uma grana, sabe? E as pessoas começam a viver com esse sincretismo e acham que não tem problema, sabe? E daqui a pouco nós estamos fazendo novena. Daqui a pouco nós estamos fazendo procissão. Daqui a pouco o pessoal está, sabe? É isso aí, sincretismo, sabe? As pessoas querem adaptar algumas peças da sua vestimenta antiga à vestimenta nova, como se possível fosse, sabe? Em Marcos 2, 21, 23, olha o que Jesus diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte o mesmo remendo novo rompe a velha e a rotura fica maior, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres e retorna o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. O problema é que, embora no natural, presta atenção, ninguém faria a bobagem de pegar uma roupa nova, recortar para remendar na roupa velha, ou seja, isso seria inconcebível. Você já imaginou uma cena dessa? Espiritualmente, nós percebemos que nós somos inclinados a fazer exatamente isso. Exatamente isso. Pegar a roupa novinha e achar que dá para, sabe? Ou seja, tem muito crente escolhendo viver de remendo ao invés de renovo, sabe? E não entende isso, sabe? Queridos, entendam de uma vez por toda, a sociedade deve ajustar-se ao Evangelho, pois o Evangelho verdadeiro jamais vai se ajustar à sociedade. Guardem isso, tá? Agora sigam comigo, vamos ver o que Paulo nos fala no verso 18. Olha só, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. O segundo motivo pelo qual nós recorremos às roupas do velho homem é por causa de, por vezes, estarmos obscurecidos de entendimento. O que quer dizer isso, gente? Obscurecido de entendimento. A palavra nos revela que por vezes existe aqui uma cegueira espiritual. Isso se instala em nossa vida uma espécie de venda que tapa os nossos olhos e nos deixa enxergar a verdade, nos deixam obscurecidos. São vários os textos da palavra de Deus que nos ensina, e isso a palavra nos fala, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a verdade. Isso é palavra de Dionísio? Não, é a palavra que Deus colocou através de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, sabe? Queridos, quem aqui já aceitou Jesus, você não olha para trás, sabe? Porque muitas vezes quando a gente olha para trás, quem aceitou Jesus, o que tinha que dar na gente é vergonha. Eu sinto vergonha. Quando eu olho para trás e eu lembro o período em que eu não era cristão, e eu não tinha Jesus do jeito que eu tenho, o que eu sinto é vergonha, sabe? Sabe, Zé, eu olho para trás e vejo assim, rapaz, quem eu era. Ou seja, eu no lugar de Deus não queria nada comigo. Sinceramente, não ia querer nada comigo, sabe? O sangue vertido na cruz
há 2000 anos atrás, tirou a venda dos meus olhos, e eu tenho que entender isso, sabe? Mas quando nós começamos a tolerar pecadinhos de estimação, o inimigo começa a colocar vendas novamente, e daí a gente não começa a observar um monte de coisas, sabe? E daí a gente começa, essa cegueira espiritual faz com que nós começamos a mentir para o nosso próprio coração, e a gente começa a pensar mais ou menos assim, a gente pensa na média, eu minto, mas todo mundo mente. Eu sonego, mas todo mundo sonega. Eu vou no motel com a namorada, mas todo mundo vai no motel com a namorada. Eu ando em excesso de velocidade, mas todo mundo anda em excesso de velocidade. Eu amarro um pilequinho de vez em quando, mas todo mundo amarra um pilequinho de vez em quando. Ah, eu vivo com a mulher sem estar casado. Ah, mas 90% dos casais vivem sem estar casado. Você entendeu? Que a gente começa a fazer esse tipo de raciocínio. Sabe? A venda nos olhos. É a venda nos olhos, a gente vai achando normal. A gente veste a roupa do velho homem porque a cegueira espiritual instalou em nossa mente e até em nosso coração, sabe? Mas vamos continuar. Vamos ver o que Paulo fala no verso 10. Olha só. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O terceiro motivo pelo qual nós recorremos às vestes do velho homem é por causa da perda da sensibilidade. Isso daí sabe o que é, gente? Dureza de coração. E é interessante que a coisa funciona assim. Perceba como nós começamos a ver desde o verso 17, ó. Ele é progressivo, tá? Em primeiro lugar, pela futilidade, vaidade, nós desviamos dos valores eternos, inverte as prioridades. Depois, por causa desse desvio, nós ficamos o quê? Os obscurecidos, ou seja, cegos, inclusive passamos a justificar pecado, e depois, logo em seguida, o nosso coração vai o quê? Endurecendo, sabe? O que a palavra nos fala é que à medida em que recorremos à veste dos velho homem, nós vamos ficando com o nosso coração insensível, e o coração vai ficando duro. Aqui o sentido é cauterizado, sabe? O sentido assim, ó, é como se estivesse criando calo, sabe? Vai criando calo, a pessoa não percebe. Meus queridos, entendam uma coisa, o Espírito Santo, ele é muito educado. No caso, ele vai falando, ele fala educadamente, ó, não está legal. Ele fala, não está legal. Ele fala outra vez, não está legal, sabe? Ele fala outra vez, não está legal, só que vai insistindo, vai insistindo. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora, eu acho que a resposta do Espírito Santo é mais ou menos tal qual aquela que Jesus diz a Judas: o que você tiver que fazer, faz depressa. É como se falasse assim, ó, não é isso que você escolheu? Fica à vontade. Não é isso que você quer? Faz. Fica à vontade, sabe? É mais ou menos isso, sabe? Faz depressa. Agora, para terminar, verso 19 mesmo. Os quais, tendo se tornado excessivos, se entregaram à depravação, cometendo toda avidez, toda espécie de impureza. O último estágio, ou seja, o último motivo de nos revestirmos a velhas vestes, é pelo fato de se entregar à dissolução. Entenda, essa palavra traduzida por dissolução no original do grego, você entendeu? Na realidade, essa depravação, essa dissolução, depravação,
no original grego tem o sentido de busca pelo prazer desenfreado. Sabe o que é aqui? Aqui é o seguinte, ó. No começo você esconde, depois você disfarça, depois você está endurecido, não percebe, depois você está tão endurecido que você já até anuncia e acha graça, sabe? Achou comum, sabe? Faz propaganda. Tem pessoas que façam assim, ou seja, é a expressão tipo assim: perdeu a vergonha, já perdeu a vergonha. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é lembrar da roupa do Superman. Se a gente não mudar, e não é mudar o jeito, mudar um ou outro pensamento, é a gente se mudar o software todinho nosso. A gente tem que descartar todo o sistema meritório nosso. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui acha que merece alguma coisa. Todo mundo acha que tem alguma coisa de bom. Sabe, tira alguma coisa do fundo do teu... A gente gosta de ouvir essas mensagens de autoajuda, sabe? Quando a gente vê essas perguntas desse tipo assim, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com coisa boa, com gente boa? Mas que gente boa, gente? Qual o conceito de gente boa que você está entendendo, que você está vendo aí? O que é isso? Que gente boa? É esse que é o problema. Esse que é o problema. Sabe? Eu tenho que olhar com a cara lavada no espelho e olhar para mim mesmo e falar assim: miserável homem que sou, que porcaria que eu sou, sabe? Se não for a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, sabe? Se eu não der conta dessa imundícia aqui, me livrar de tudo isso para viver Cristo, você entendeu? Eu tenho que entender isso e abrir mão de tudo isso. E para mim, isso tem que vir de dentro para fora. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai levar para casa capa do Superman, bota do Superman, capa do Superman, filho, subir na laje da tua casa, pular, você vai se arrebentar. Não voa. Você entendeu? Não voa. O efeito é o mesmo. Não voa. Não é coisa para fora, é coisa de dentro, sabe? Tem que estar lá dentro, sabe? É aquela coisa que as pessoas têm que perceber internamente. Eu queria orar com você, sabe? Eu queria que... Eu sei que Deus quer mudar tuas vestes hoje. Deus quer mudar minhas vestes hoje. Deus quer nos dar vestes novas. Deus quer colocar em nós vestes de Cristo. E eu queria que você fechasse os teus olhos no teu lugar. Você que está na tua casa. Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai, eu não preciso ser convencido humanamente. Eu careço aqui do Teu Espírito Santo, Senhor. Teu Espírito Santo. Me mostre, Pai querido, Pai amado, que eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Pai, eu preciso me afastar, Senhor, da futilidade, da vaidade.
Eu preciso, Senhor, meu Pai, que a minha mente não seja obscurecida. Eu não posso ter o coração endurecido, Senhor, meu Pai. Eu não posso ter uma vida dissoluta, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu tenho que ter uma mente transformada, Senhor, meu Pai. Transformada, de dentro para fora. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu tenho que ter essa consciência, Senhor, meu Pai, que na Tua presença no céu, não vai ter nenhum, absolutamente nenhum, que alcançou aquilo, Senhor, meu Pai, por mérito, que está lá porque devia estar lá, porque merecia estar lá. Senhor, que a gente saiba disso, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?